RH, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar livros que todo profissional de RH precisa ler. E ó, o último livro, na minha opinião, é o melhor, foi o que mais me ajudou, mais abriu a minha mente. Claro que os outros também, mas eu vou explicar por quê. Então fica comigo. Se você ainda não me conhece, eu sou Carol Cabral Valente, professora, palestrante, consultora e gestora de RH. Eu entrego conteúdo diário, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram também. Se você ainda não me segue lá, o Carol Cabral Valente. Eu te ensino a ser uma expert em RH com conteúdos práticos da nossa área. Então, se você quer aprender mais sobre RH, fica comigo, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar muito na sua vida. Então, bora lá, bora falar sobre os livros? Eu sei que muitos profissionais de RH ficam em dúvidas sobre em quais livros investir. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é que o livro, ele é muito importante. E na nossa vida profissional do RH existem dois tipos de livros. O primeiro tipo de livro, gente, é o livro de consulta. O que é o livro de consulta? São livros mais robustos da área de RH e que não necessariamente você vai parar para ler aquele livro. Mas é um livro que, quando você tiver alguma entrega, quando você tiver alguma dúvida, você pode parar e fazer uma pesquisa utilizando esse material. E eu adotei muito isso na minha vida em dois momentos. O primeiro foi quando eu virei gerente de um RH e dúvidas acabavam surgindo no dia a dia profissional e eu usava os meus livros para consultar, afinal, livros são fontes confiáveis de informação e de conteúdo. E depois, quando eu me tornei professora de pós-graduação e de MBA, em que eu tenho que entregar um plano de aula com toda uma bibliografia, eu tenho que montar a aula com embasamento teórico. Então, eu comecei a ler livros, a adotar livros de consultas. Então, para você ter ideia, essa questão, né, da bibliografia é tão importante no ensino superior, que uma das instituições em que eu dou aula, a gente tem uma biblioteca inteira disponível, uma biblioteca virtual inteira, com livros de todas as áreas, de todos os temas. Pra vocês terem ideia, são mais de 5.000 livros só da área de RH e administração. Então, é muito conteúdo que a gente consegue ter acesso e a gente acaba ali estudando e aproveitando, lógico. Eu, Carol, particularmente gosto do livro físico. Então, eu gosto de pegar o livro, eu gosto de cheirar o livro, eu gosto de ver o livro. Estou até com uns aqui, ó. Eu gosto de ver o livro, de pegar, assim, de sentir o cheiro do livro, sabe? Eu sou apaixonada por livro físico. Mas eu também tenho livros digitais, mas confesso que para ler livro digital não é, assim, a minha paixão, ler livro digital, né? Mas tudo bem. Prefiro os livros físicos, além dos meus livros, ó, que estão aqui atrás de mim. Eu sou autora de dois livros sobre RH. O primeiro é o Vida de RH e o segundo é o Vida de Consultora de RH. São meus livros também que foram publicados em 2020 e 2022. Então, são livros excelentes também. Se você tiver interesse em ler, me conta aí nos comentários. E agora, bora falar do que interessa, dos livros que eu quis trazer aqui de dicas para você. Olha, o primeiro livro de RH que eu recomendo é esse livro aqui, tá? É o livro Recursos Humanos, Princípios e Tendências, do Francisco Lacombe. Esse livro que está aqui na minha mão, ele foi o meu primeiro livro de RH. Então, quando eu comecei a faculdade de RH, esse livro aqui foi o primeiro livro que eu comprei. Na época, ele custou quase R$ 200, então foi um livro caro para mim, ainda mais que eu era estudante, pagava a faculdade. Eu lembro até hoje que eu parcelei esse livro em 12 vezes no cartão do meu marido. Sim, eu comprei o livro parcelado em 12 vezes e fui pagando 12 vezes de R$ 15 na época, alguma coisa assim. Porque eu não tinha dinheiro para investir em livro, mas eu queria ter livros de RH. E olha, esse livro aqui foi um excelente investimento que eu fiz. Como eu falei para vocês, é um livro de consulta, tá? Então, o que eu acho interessante nesse livro? Que além dele ter assim uma abordagem bem prática sobre RH, ele tem alguns exercícios também, sabe? Ele é um livro bem interativo, ele tem alguns modelos. Deixa eu ver se eu encontro aqui um modelo. Ó, esse livro meu, pra você ter uma ideia, né? Ele é todo riscado. Por quê? Porque eu vejo algo assim interessante, né? Eu vou tirar uma dúvida, então eu risco o livro, ó, eu marco o livro, não dá para ver que eu marco de lápis, né? Mas é um livro que eu utilizo bastante, tá? Na minha prática profissional. Então, como eu falei, ó, tem alguns modelos, tem algumas figuras,
Ele tem alguns modelos mesmo, tá? Pelo que eu lembro, assim. Mas eu não tô achando aqui. Achei, ó. Ele tem modelo, ó, esse aqui é um modelo de descrição de cargos, tá vendo? Um modelo de formulário. Então, esse livro aqui é maravilhoso, eu recomendo super ele. Não sei quanto tá custando. Eu vi que ele já até mudou a capa, ele tá em novas edições. Já teve, né, novas edições do livro, então a capa tá até um pouco diferente e a capa mais recente dele tá laranja, tá? Mas esse livro, gente, é muito maravilhoso. Eu super recomendo. Um outro livro de RH que eu também recomendo é esse aqui, ó, o RH Essencial, que também é um livro de consulta de RH, digamos assim, tá? Então ele é um livro com uma abordagem também, ó, bem prática sobre RH, então tem bastante tabelas. Esse livro eu tive um pouco de pena, sabe, de riscar. Então eu marco esse livro com os meus post-its aqui, tá? De coisas que eu quero rever. Então, por exemplo, eu quero rever se eu queria rever, né? Já acho que já até revi esse capítulo sobre cultura organizacional. Então, ele é um livro muito bom, muito prático também, com modelos e que vai te ajudar bastante aí no RH. E como eu falei, é um livro de consulta, tá? O que que isso significa? Que não é um livro que você vai abrir e ficar lendo. Você pode fazer isso. Mas é um livro mais assim, você teve alguma dúvida, você vai pegar o livro e vai consultar essa dúvida. Se você tiver disponibilidade para ler o livro inteiro, é interessante, tá? Porque aí você vai lembrar um dia que surgir a dúvida que você tem aquele material naquele livro e que aquele livro vai poder te ajudar. E por fim, o livro que eu falei para vocês, que assim, na minha carreira de RH foi o livro mais impactante. Eu li esse livro na época que eu estava na faculdade de RH. E ele não é um livro de consulta, ele é um livro sobre carreira, mas ele me ajudou muito, ele abriu a minha mente, que é esse livro aqui, ó, De Cinderela a Super Executiva. Eu sei que o pessoal vai falar, ai, mas esse tema de conto de fadas, gente, é um livro muito interessante, tá? Porque ele fala como os contos de fadas podem revolucionar a sua carreira. Então, ele faz alusões dos contos de fadas com a nossa carreira. E na época, eu era estagiária numa empresa, eu estava ainda cursando a faculdade, eu era estagiária numa empresa, e esse livro abriu muito a minha mente, me ajudou muito em alguns posicionamentos, em algumas estratégias que eu precisei adotar na minha carreira, e foi um divisor de chaves, tá? Um divisor de chaves, não, um divisor de águas na minha vida, porque eu era muito nova, eu não tinha muita orientação sobre carreira. Eu já falei aqui em outros vídeos, meus pais são pessoas super humildes, não concluíram nem o ensino fundamental, então eu não tive muita orientação sobre carreira. E eu busquei essa orientação de mundo corporativo nos livros, até porque na época em que eu estava na faculdade, não tinha conteúdos ricos como esse aqui no YouTube ou no Instagram, de pessoas compartilhando a vida real, ensinando conteúdo como eu faço hoje. Então, esse livro aqui foi muito legal, foi muito interessante, me ajudou demais. Tanto é que eu não empresto esse livro, eu não me desfaço desse livro, eu não dou esse livro, eu guardo esse livro assim, para mim, sabe? Porque ele foi realmente um livro que me ajudou muito. Então, vou mostrar aqui um capítulo para você. Ele é um livro que aborda, tá? O conto de fadas, ó. Então, o capítulo 4, por exemplo, ele fala sobre João e Maria. Então, ó, João e Maria encontra seu caminho pela floresta até um emprego novo. Então, ela fala ali, né? Ela fala sobre a história, o conto de fadas, e ela faz uma alusão com a carreira. Esse livro já é um livro antigo. Então, por exemplo, o meu exemplar, deixa eu ver de quando esse livro é. É um livro de 2008. Então, eu não sei se você vai encontrá-lo com facilidade. Talvez você ache esse livro em sebos, em livrarias antigas, lojas de livro usado, tá? Não sei. Pesquise, porque talvez ele já não seja mais um livro fácil de encontrar. Não sei, posso estar errada, tá? Então, esse livro aqui é muito legal e é um livro que eu recomendo que você pegue ele, sente, pegue um café, um chá e leia, porque é um livro que vai te ajudar, vai abrir a sua mente se você busca aí desenvolvimento e crescer na sua carreira profissional. É um livro de 250 páginas, então é bem tranquilo de ler. Agora me conta, qual outra sugestão de livro você tem aí? Me deixa nos comentários. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu like, me segue lá no Instagram e me conta quais outros conteúdos você quer ver por aqui. Um beijo enorme, até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente!